Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. Alguém tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida? A gente também está pelo Facebook. Quem não conseguir assistir pelo Zoom, a gente está pelo Facebook também. Hoje a gente vai iniciar um novo capítulo que a gente explicou, o capítulo do jejum, Siyam. A gente explicou todo ele. Mais ou menos 2 meses a gente demorou para explicá-lo. Agora a gente vai explicar, inshallah, Kitab al-Tahara, que é o capítulo da purificação. Sempre ele é o primeiro. Por quê? Porque ele é uma condição para a sua oração ser o que é aceita. Então ele vem antes. Por isso que a maioria dos livros, ou quase todos os livros, eles começam com o capítulo da purificação. Para a pessoa o quê? Como se purificar para fazer a oração. Ou qualquer ritual que precisa dessa purificação. Mas a gente não começou por esse capítulo porque a gente estava no mês do Ramadan, o mês do jejum. Por isso que a gente conversou com os irmãos e as irmãs e decidimos o quê? Começar pelo o jejum. Então, por isso que a gente atrasou esse capítulo. Agora a gente vai explicar como o autor o que citou aqui, os versos, como a gente fez no capítulo do jejum. Alguém ficou com alguma dúvida da aula passada, não entendeu alguma coisa? Que hoje o assunto vai ser um pouco diferente, né? Do que a gente estava acostumado. Se alguém tiver uma dúvida, não entendeu alguma coisa, sinta-se à vontade. A gente está no Facebook também, quem não conseguir assistir pelo Zoom, né? Porque não é todo mundo que consegue. Pelo Facebook é mais fácil. Então, já que ninguém tem uma pergunta, vamos começar a aula. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Louvor a Allah, que a paz de Deus seja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. A irmã está falando, alaikum salam, que ela não está vendo e não está escutando. Se alguém escrever para a irmã assistir pelo Facebook, por favor. Quem não está conseguindo assistir pelo Zoom. Então, antes da gente começar a explicar esse capítulo, a gente tem que entender o que significa Tahara, o que significa essa palavra na língua árabe, para a gente entender o que a gente vai estudar. Aqui está livro da purificação, ou podemos chamar capítulo da purificação, também não tem problema algum. Aqui a purificação, se a gente vai ver a purificação no geral, é a pessoa que ter higiene, se limpar, tudo isso o que é? Purificação. Mas aqui a gente está falando de uma purificação religiosa, específica para os muçulmanos. Então, não é uma purificação que é em geral, que pode ser de qualquer jeito. Ou seja, a pessoa entrar debaixo da água, é uma purificação. Tem alguém que fala que não? É uma purificação. A pessoa, ou seja, se limpar com água, também é uma purificação. Ou seja, em qualquer situação, a pessoa usando água, ela está o quê? Se purificando. Mas aqui a gente vai explicar como é a purificação para nós muçulmanos. É uma purificação que específica para a religião do Islã. Aqui o primeiro
que é o nome, né? Tahara, que significa purificação, a gente pode traduzir assim, limpeza, higiene pessoal, dá para traduzir dessas formas. Mas ela é o que? Um substantivo da palavra tahura, ou seja, se tornar limpo. Quando a gente fala tahura ath-thawb, ou seja, se tornou limpo, ficou limpo. Então vem é derivado desse verbo. Como a gente sabe, na língua árabe, os substantivos são derivados dos verbos, na melhor das opiniões. Ou seja, o substantivo ele foi derivado desse verbo, ou seja, a raiz, a origem. Então, o que significa, por exemplo, tahara na língua árabe? A gente está falando aqui na língua árabe. Nazaha, ou seja, também dá para traduzir como que limpeza, purificação. Tem outras palavras que a gente também usa, tatahhur, ou seja, a pessoa se purificar com água. Tatahhur bilma, ou seja, a pessoa se purificar com água. Tudo isso a gente faz o quê? Nesse ritual religioso específico para o Islã, a gente usa também. Por isso que eu sempre falo para vocês, irmãos e irmãs, o ritual religioso, o sentido dele, o significado dele tem muito a ver com o mesmo significado que da língua. Ou é uma parte do que fala a língua, ou a língua é uma parte desse ritual religioso. Uma parte desse ritual religioso. E a gente viu que ele é o que? Uma condição para a oração ser aceita. Agora também, a tahara, se a gente mudar um pouco dela, na primeira letra, que é o to, a gente colocar al-kasra, que é uma vogal, a vogal i. A gente vai falar o quê? Tahara, que significa, aqui na língua árabe, a gente está falando al-khitana. Al-khitana é aquele procedimento que a pessoa faz para fazer a circuncisão. Quando o bebê nasce, Deus ordenou que a circuncisão, como até os judeus fazem, como os muçulmanos. Então, também pode significar isso. A tahara também significa a tathir. Quando a gente fala tahara, é thawba, ou seja, ele limpou a roupa, a vestimenta, também serve para isso. Então, esses sentidos linguísticos têm a ver o que? Com o sentido, a gente vai ver, da religião. Como que a gente entende o que? Na religião. Agora, na religião, a gente pode explicar de várias formas. Mas a mais conhecida, a gente pode falar, é tudo aquilo que purifica ou que tira a sujeira, sendo abstrata ou visível, para permitir a oração, para deixar a oração permissível. Ou seja, se a gente faz uma impureza menor, por exemplo, fomos para o banheiro fazer a necessidade física, a pessoa faz, que Deus exalte vocês, ela perdeu o que? A purificação, ou se ela não estava com a purificação, vamos falar assim, para ela orar, para ela tocar no Alcorão, como está aqui o Alcorão, a pessoa tem que estar o que? Purificada. E como que essa purificação a gente vai explicar com detalhes, como a gente faz a ablução ou o abdesto, como vocês preferirem. Então, isso é muito importante a pessoa saber, porque a sua oração depende o que? Dessa condição que é a ablução.
Então aqui, irmãos e irmãs, tem vários, como se chama, sentidos para essa palavra, como a gente citou. Tem também o sentido do próprio que, aonde a casa de banho, como falam em Portugal, ou o banheiro no Brasil, Beito Tahara, falam mais isso na região norte da África, que falam árabe, os países, eles pronunciam dessa forma, ou seja, a casa da purificação. Porque a pessoa também o quê? Toma o banho dela, faz a sua higiene, sua limpeza, sua purificação, então por isso que foi dado esse nome. E depois tem, não é só a purificação, não quero entrar em detalhes, são muitos sentidos na língua árabe. Tem a purificação que também a gente usa taharat an-nafs, ou seja, a purificação da alma, a purificação do coração. Como que eu vou purificar o meu coração? Purifico ele do rancor, da inveja, do ódio, da incredulidade, da maldade. Isso tudo, como se chama na língua árabe, tahara, ou seja, purificação. Tanto para uma coisa abstrata, como para uma coisa visível ou física. Entenderam? Serve para os dois. E tem outros, claro, significados que, se a gente vai explicar todos, vamos ficar só com uma aula de árabe, hoje não sobre o capítulo, mas vamos tentar resumir o máximo possível. Como a gente viu, agora também tem outra, que se chama tathir, também é um substantivo derivado do verbo tahara, que é a pessoa que também se limpar, purificar, mas se purificar da melhor maneira, do melhor modo. Ou seja, não é qualquer purificação, e sim da melhor forma. E tem outros sentidos. Então, isso que eu queria falar para a gente entender primeiro o que significa tahara, que até o irmão, que Deus o abençoe, que traduziu, ele colocou o transliterado, a palavra, para a pessoa pronunciar ela, saber como pronunciar. Então, que Deus abençoa o autor. Ele começa o quê? Falando faslun, quer dizer um capítulo, ou podemos traduzir como o irmão traduziu como um livro, ou uma parte do livro. Isso que significa faslun, é uma parte do livro, uma parte do livro. Então o que ele fala? A purificação é obtida por meio de água. Por meio de água. وَتَحْصُلُ الطَّهَارَةُ بِمَا. Aqui tem um hamza, mas como é poemas, eles tiram que é a última letra para o verso que é combinar. Isso é permitido quando a gente está falando um poema em árabe. Então ele fala o que o irmão traduziu corretamente. A purificação é obtida por meio de água. Por meio de água é obtido o que? A purificação. Porque Deus o Altíssimo nos mostrou isso no Corão, chamando a água de ma tahur, que significa água purificadora. Não sei se existe essa palavra, mas, ou seja, aquilo que purifica. A água, por natureza, Deus o Altíssimo desceu ela do céu, o que? Purificadora, ou seja, ela purifica as coisas, os seres humanos, os animais, qualquer coisa, ela por natureza purifica, por natureza purifica. Então a escola, a gente sabe que a gente está estudando a escola da Al-Malikiya, para a pessoa não entender, ele está falando de uma coisa, não, é uma escola específica que a gente está explicando aqui, que não tenha sido modificada por coisa alguma. Aqui agora como se fosse uma condição. A purificação é obtida por meio de água. Essa água que ele está falando é uma água que limpa, que purifica. Não é toda água que purifica, não é toda água que purifica. Por exemplo, agora a gente tem água de flor, acho que é assim que se fala no português, água de flor, que muita gente toma quando está com alguma dor no estômago,
a pessoa toma. Ou água de coco, melhor falando. Ou água da melancia, ou seja, o líquido dela. Só água, a gente fala no Brasil o quê? Água de coco. Essa água de coco é água? O que vocês acham, irmãos e irmãs? Água de coco, ela é água ou não é considerada água? Agora, quando ele fala que a purificação é obtida por meio de água, essa água que ele significa aqui, o autor, ele está querendo dizer água de coco também? Entra nisso? Ou é uma água específica, água em geral, água genérica que a gente conhece? A irmã falou que não é água. A irmã falou que não é água. A irmã também respondeu, não é água. Se alguém tiver uma dúvida no Facebook ou quiser responder, eu estou olhando também. Sintam-se à vontade. Então não é água. Por quê? Vamos voltar para o costume, para a cultura. Vamos falar que eu estou sentado e falo para o meu servente. Falo para ele, meu irmão, por favor, compra para mim água. Eu estou com sede, compra para mim água. E o servente, ele sai para o quê? Comprar água. E me traz uma água de coco. Ele trouxe o que eu pedi. Eu estou falando o quê? Na cultura brasileira. A cultura brasileira. A nossa cultura, como a gente entende. Não estou falando o quê? Na língua, e não sei o porquê, não. Coisa bem simples. Nosso costume. Se ele me trazer a água de coco, ele trouxe o que eu pedi para ele ou não trouxe? O que vocês acham? A irmã respondeu aqui não. Ou seja, ele não cumpriu com aquilo que eu pedi para essa pessoa. Por que não? Porque a gente sabe que a água, quando a gente fala água, a gente fala aquela água natural, que foi descida do céu por Deus. A água em si. Não falamos água de coco, água de melancia. E ela também tem a composição diferente. A irmã citou aqui, do líquido, tem gosto diferente. Ou seja, a água não tem gosto. A água de coco tem gosto. Tem até, às vezes, a cor dela, se tu vê, não é que nem a cor da água, às vezes está até amarela. É diferente, dependendo da época. Então, não é água. Então, aqui o autor quer significar o quê? A água que a gente conhece. A água natural que a gente conhece. É essa água que purifica. Por exemplo, a água da chuva purifica ou não purifica? Purifica. Vamos falar que você entrou na mesquita e não encontrou água, mas está chovendo. Eu posso fazer a minha ablução com essa água da chuva? Posso fazer. Vamos falar que acabou a água. Eu estou na Rússia, vamos viajar um pouco. Estou na Rússia. A Rússia faz muito frio. Tem o quê? Neve. A neve, quando derrete, o que ela vira? Água. Posso me lavar? Posso. Outra coisa também, o próprio gelo. Se torna o quê? Água, quando se derrete. Posso me lavar? Posso me lavar. Água do poço, água do rio, água do mar. Tudo isso o quê? Serve para a purificação. E não essas águas que a gente citou, como água de flor, água de árvore, às vezes quando tu corta certos galhos, sai o quê? Água. Essa água não pode. Até se tu cheirar, tu vai ver. Tem um cheiro diferente. Tem gosto. Então, não é dessa água que o autor está falando. Alguém ficou com alguma dúvida sobre esse assunto? Então, só podemos
nós lavar com a água, que é o que? Vamos falar água natural, por exemplo. Também Deus, o Altíssimo, quando Ele fala também da purificação dentro do Alcorão, Deus sempre cita para nós que Deus, o Altíssimo, gosta do al-mutatahhirin, ou seja, yuhib al-mutatahhirin, as pessoas que se purificam, são amadas por Deus, o Altíssimo. Ou seja, até o Sayyidina Omar fala, radiyallahu anhu, ele fala uma coisa muito bonita, que Deus esteja satisfeito com ele. Fala, at-tahara min al-iman, a purificação faz parte da fé do crente. Faz parte da fé do crente. Seja a pessoa andar limpa, andar purificada, faz parte da fé dele. A pessoa estar nesse estado, nessa forma. Não adianta a pessoa falar, olha, eu sou crente e ao redor dela ninguém consegue o quê? Chegar perto, ou pelo cheiro da sua boca, ou pelo cheiro da vestimenta, ou pelo cheiro dela mesma. Então Deus o Altíssimo lhe fala, no capítulo 2, no versículo 222, capítulo 2, versículo 222, depois de A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, inna Allaha yuhibbu at-tawwabin. Deus gosta daquelas pessoas que se arrependem, que pedem perdão para Deus o Altíssimo, depois de uma falha, depois de um pecado. E continuando o versículo, é o que a gente quer do versículo, وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ, e gosta e ama aquelas pessoas que se purificam, ou os purificadores, se existir essa palavra, ou seja, as pessoas que se purificam, que se limpam, que andam limpos, purificados. Deus ama essa pessoa e faz parte da fé do crente. Então, a pessoa sempre tem que andar dessa forma, como o profeta que passou sobre ele sempre gostava de andar o quê? Purificado, cheirando bem. E nós temos que ter o profeta como o maior exemplo. Agora, por exemplo, vai para a mesquita, vai de pijama. Você está parando em frente de Deus, o Altíssimo, Criador dos céus e da terra, Todo-Poderoso, tu vai de qualquer jeito, com a roupa de dormir, tem pessoas que vão. Mas quando vai se encontrar com um prefeito, ou vai se encontrar com a noiva, vai da melhor forma, o melhor perfume. Não estou falando para a pessoa não ir dessa forma, tem todo o direito, mas também na casa de Deus a pessoa vai dessa forma. Está indo para a casa de Deus, as mesquitas são as casas de Deus. Então a pessoa tem que ir da melhor forma vestida e também cheirando bem, até para não prejudicar nenhuma das pessoas dentro da mesquita com o seu cheiro. Então, e também uma coisa que é importante, que Deus Altíssimo revelou para o profeta, que passou sobre ele, o profeta fala para nós, na sunna dele, na tradição dele, que a abertura da oração é a tahara, miftahu salah. Miftahu salah significa a abertura da oração, tahara, a purificação. Ou seja, tem como você rezar, começar uma oração sem a purificação. O profeta fala, não há oração em outro dito, que foi narrado pelo Abu Daud, pelo Abu Huraira, o narrador, fala, não há oração, la salah, quer dizer, não há oração para essa pessoa que não fez a ablução. Então, para a sua oração ser aceita perante a Deus o Altíssimo, você tem que estar abluído. Então, é uma obrigação na nossa religião. Por isso que a gente deve aprender isso, porque isso, irmãos e irmãs, são sentenças ou assuntos, podemos falar assim, que a gente pratica todo dia. Todo dia tu tem que orar.
tanto o homem como a mulher. Se eu não sei me purificar, como que eu vou orar? Então, por isso que a gente explica primeiro a purificação, que ela é uma condição para a oração ser aceita. Também a gente sabe que no Islã a gente tem 5 bases, ou 5 fundamentos, podemos falar assim, da jurisprudência. O primeiro deles é o que? Al-wajib, que significa o obrigatório, o que você deve fazer. E se a gente fosse dar uma definição para ele, é tudo aquilo que Deus o Altíssimo ordenou. É tudo aquilo que Deus ordenou para os seus servos cumprirem. A pessoa que não cumprir pode ser castigada por Deus o Altíssimo. Pode ser castigada por Deus o Altíssimo. Mas ela é considerada pecadora ou não é? É pecadora. Ou seja, Deus ordenou a gente a jejuar. A pessoa não jejua. Ela desobedeceu o mandamento de Deus ou não desobedeceu? Desobedeceu o mandamento de Deus. É pecadora. Vai ser castigada? Só Deus que sabe. Mas que ela cometeu o pecado, cometeu o pecado. Por quê? Porque isso é obrigatório para ela. É o mandamento de Deus, o Altíssimo. E é a mesma coisa, irmãos e irmãs, a purificação. A oração é obrigatória, é um pilar no Islã. Mas eu não posso fazer ela a não ser com essa condição, que é a purificação. Então ela se tornou também obrigatória, porque o obrigatório, que é a oração, o pilar do Islã, o segundo pilar no Islã, não é feito, não é realizado, não é praticado, não é aceito, a não ser se a gente cumprir com a purificação. Por isso que ela se tornou o quê? Também obrigatória. Entenderam? Então, aqui é um versículo que a gente leu só para o quê? A pessoa entender o lugar da pessoa que se purifica perante a Deus o Altíssimo. Essa pessoa é amada, é querida por Deus o Altíssimo. Outra coisa, irmãos e irmãs, aqui a gente viu que a água, se ela for, vamos falar água em geral, que todo mundo conhece, ela purifica. Ela é limpa e também purifica. Tem coisas que são limpas, mas não purificam. Por exemplo, o leite é limpo? Sim, é limpo o leite, mas não purifica. Se eu pegar o leite, por exemplo, e vou começar a fazer o que? A ablução. Não é limpo o leite? É limpo. Mas ele purifica? Não purifica. A água de coco que a gente citou, é limpa ou não é? É limpa. Mas purifica? Não purifica. Eu posso tomar ela, eu posso me alimentar, eu posso beber ela, mas ela não purifica. Então, tem coisas que são limpas, mas não purificam. Vocês podem copiarem assim. E tem coisas que são limpas e purificam, como a água. Como a água. Então, aqui até o autor explica um pouco. Ele fala a água, ela é limpa e purifica. Exceto, quando que a água não é limpa, não é considerada limpa e também não purifica. A água é dividida em 3 partes: cheiro, gosto e cor. Gravem essas 3 partes. 3 descrições que tem. A primeira descrição vamos falar que é o que? O cheiro. A segunda, a cor. E a terceira, o gosto. Se mudar uma dessas descrições, a água é considerada o quê? Impura. Agora, quando que muda isso? Quando é pouca água. Vamos imaginar o tempo deles. Ou vamos imaginar as pessoas hoje que usam ainda o poço. Não tem
como a gente na cidade, água da Corsã, da empresa que dá água para a gente, que é abundante, podemos usar toda hora, não há problema. Mas agora no poço é diferente, a pessoa pegar o balde, ir lá tirar água do poço, não tem torneira em casa. Essa pessoa sempre tem o que ocupa pouca água, gasta pouca água. Agora ele pega, vamos falar, o recipiente, pegou o recipiente para essa pessoa fazer o que? O udu, a ablução, que a gente vai explicar daqui a pouco. Agora eu estou só, é uma introdução sobre esse assunto, não se preocupe, tudo eu vou explicar quando chegar o que o autor, quando falar sobre essas coisas. Agora, esse recipiente é pouco. Vamos falar que caiu algo impuro. Como vamos dar um exemplo? Vamos falar que um cachorro, vamos inventar uma história aqui para vocês entenderem melhor. Vamos falar que um cachorro conseguiu caçar uma pomba e matou a coitadinha dessa pomba. E o que ele fez? Não quis comer ela e jogou o que? Dentro do recipiente. Aí a pessoa veio para se lavar, o recipiente todo o que? Com sangue dela. Essa água agora, o que se tornou? Ela purificava antes. Do poço, como a gente falou, purifica. Mas agora com essa situação, mudou o que? A cor dela. Porque é pouca água. Mudou o cheiro dela. E mudou o gosto dela. Então essa água o que? Não serve para purificação. Então decore essas três descrições. Cheiro, gosto e cor. Se mudar uma delas, não precisa mudar as três. Aqui a gente deu um exemplo das três mudando. Mas se mudar uma delas, já é o suficiente para não ser permitido a pessoa fazer a purificação. Então ele fala, o autor, que a natureza da água é o que? Não ter cor, não ter cheiro, não ter gosto. Essa é a natureza da água. Mas se a água estiver o que? Diferente nessas descrições que ele citou, ele quer dizer, muda o que? Também a sentença dela. Ela purificava, agora ela não purifica. E também não é considerado o que? Limpa. Agora ele vai explicar uma coisa interessante. E se essa água se misturar com algo limpo, como que? O azeite de oliva. Azeite de oliva. Ou o próprio leite, como a gente citou. A água se misturou com leite. Ou com azeite de oliva. Essa água é limpa? É limpa. Mas purifica? Não purifica. Aí a gente usa ela para o nosso dia a dia, como cita o que? O autor. Que não tenha sido modificada por coisa alguma. Aí no 55, se tiver sido modificado por algo impuro, impuro aqui como que? Sangue, urina, por exemplo, deve-se jogá-la fora, ou seja, não usar. Jogar ela fora. Não usar. Por quê? Porque não tem nenhum proveito dessa água. Não serve nem para limpar a casa, nem para tomar, se alimentar ou beber, não serve. Você joga ela o quê? Fora. Ou se tiver sido por algo puro. Puro como o quê? O leite, o azeite. Pode ser usada para coisas do cotidiano. Pessoa o quê? Se misturou com leite, pode tomar, por exemplo. Se misturou, por exemplo, água de flor, vamos falar, ou caiu uma flor dentro desse recipiente e mudou o cheiro, ficou com o cheiro da flor. Eu não vou jogar fora essa água. Ou eu que jogo sobre as plantas, ou limpo a casa com ela, não há problema. Mas a água, quando se mistura com algo impuro, tu não tem o que fazer. Por exemplo, como o sangue, a urina, não tem o que fazer. A pessoa o quê? Joga ela fora. Isso que quer explicar o autor aqui. Está explicando isso. Ou também a bebida alcoólica é impura. Se misturar com a água, a bebida alcoólica, tu não pode o que? Utilizar ela.
Não serve o quê? Para você se purificar. Porque para nós, a bebida alcoólica é o quê? Impura. Na escola eu estou falando, para não vir, tem outra opinião, eu entendo. Mas estou falando aqui na escola. É o quê? Impura. Se caiu, por exemplo, bebida alcoólica, você misturou com água, não podemos o quê? Usar a água. Não podemos usar nem para o nosso dia a dia, para as nossas necessidades, e nem para o nosso ritual religioso, que é a ablução. Você não pode o quê? Usar. Depois ele fala, ali está explicando, tu pode usar também, tem outros tipos, ele cita, que agora a gente não leu ainda, a não ser que esse algo se encontra habitualmente unido à água, ou seja, não tem como tu tirar, unido à água. Como que, por exemplo, se a gente vê os rios, sempre tu vai ver o que? Árvores que nascem mesmo, nasce dentro da água ali. Tem como tu tirar aquilo? Não tem como tu tirar. Dá para mim ser purificada essa água? Dá. Por quê? Porque não tem como que separar. Não tem como separar. Unido à água, como argila vermelha, que é a terra, né? Também chama o quê? De lama vermelha. Não tem como que separar. Se fizer com ela, também é válido. Também é válido. Nesse caso, a água é pura e purificante. Ou seja, não perde a sentença dela de purificar. Ela se mantém limpa e também purifica. Assim como aquela obtida pelo derretimento de gelo ou neve. Ou seja, do gelo, da neve, virou água. Posso usar, utilizar? Pode utilizar. Agora vamos falar que tu pegou um monte de neve e colocou o que num balde. Depois de um tempo virou aquilo o que? Água. Posso usar aquela água? Pode usar. Isso que o autor quer significar. Isso aqui tu pode usar também como que? Para o seu dia a dia, e para o ritual religioso, para te fazer a ablução, por exemplo. Posso tomar água? Posso tomar. É limpa? Posso tomar. Então a gente decora dessa forma. Água que a gente consegue separar ela e a água que a gente não consegue separar. Por isso que agora quando cai sangue em um recipiente pequeno, na hora o que tu vai ver o que muda um pouco da cor, o gosto. Tu não tem como utilizar aquilo, não tem como tu tirar aquela parte. Se eu conseguir tirar a parte, vamos dar um exemplo, se conseguiu tirar a parte e ficou a água intacta, sem cheiro, sem gosto, sem cor, não há problema de utilizar, Então, decore essas 3 descrições que a pessoa que vai entender. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta da irmã. Desculpa que eu não vi as perguntas ainda. Eu falo assim, mudar a composição não é mais pura para o udu. Tá certo, essas descrições, né? É permissível essa água, a irmã perguntou aqui. Como água de piscina. Também, pessoal, pode o quê? Se lavar. Aqui a irmã citou o chá, suco, outras formas sendo modificadas em forma de cor, cheiro, então é impura. Tu não pode fazer a ablução com chá, por exemplo. Pode fazer a ablução com chá. Aqui a irmã perguntou uma pergunta sobre a oração. Aqui não tem a ver com o nosso tema, mas vamos responder que a pessoa se pode recordar de Deus sem o hijab. Tu pode recordar de Deus sem usar o que? O hijab. Só a tua oração tu não pode fazer. Tem que estar o que? Tapar. Essa parte é obrigatória na oração, você tapar ela. Então, você não pode orar. Mas, agora eu estou deitado. A mulher está deitada. Claro que não vai dormir com lenço, com véu. Posso recordar a Deus nessa situação? Pode. Estou sentada ali com meus filhos. Quero recordar de Deus. Não há problema.
No Facebook alguém tem uma dúvida? Desculpa, eu não esqueci de ver as perguntas. Quando é grande quantidade, isso a gente vai ver na escola. O que é considerado grande e o que é considerado pouco. E eles não têm uma diferença como as outras escolas, a gente vai ver isso. Ou seja, o foco deles é as descrições. E quando é muita, claro que não vai mudar. Se você está, por exemplo, num rio, caiu sangue, vai mudar a água? Não vai mudar. Então, tu pode o quê? Fazer. Agora, no mar, se tu está dentro do mar, com pessoas, não vai ter ninguém ali que vai urinar. Que Deus exalte vocês, mas isso acontece. É óbvio que acontece. Então vai deixar toda a água do mar impura. Não é isso, a gente está falando de um recipiente pequeno, de uma quantia pouca de água. É disso que a gente está falando. Alguém ficou com mais uma dúvida? É que aqui, irmãos e irmãs, no Zoom é mais fácil de ver, sempre eu falo para vocês, as perguntas. No Facebook fica, se alguém manda alguma pergunta, tu vai querer ir para cima para ver, essa pergunta volta automaticamente para baixo. Não sei o que é, se é o telefone, ou se é o Facebook. Ou às vezes quando chega uma mensagem, tu está lendo a de cima, volta para baixo. Então, eu acho que é do aplicativo, faz parte o quê? Do aplicativo. Aqui alguém ficou com uma dúvida sobre esses 3 que a gente citou? Não entendeu? Fica à vontade. Quem não entendeu, sinta-se à vontade em perguntar. Tem um assunto também que eles falam na escola que é interessante. Vamos falar que caiu uma sujeira. Vamos falar que caiu uma sujeira na água. Mas não mudou essas 3 descrições que a gente citou. Cor, cheiro e gosto. Não mudou. Eu posso utilizar essa água? Pode. Mas dentro da escola é o que? Detestável se, olha a condição que eles colocaram, se tiver outra água que não caiu o que? Nenhuma sujeira. Então sempre a jurisprudência a pessoa tem que entender. Tem condições, não é a pessoa, é dessa forma e deu, não, a pessoa tem que entender. Jurisprudência não é uma matéria que a gente só decora e deu. Se tu não entender e decorar, tu vai começar a confundir tudo. Vai começar a falar que isso pode enquanto não pode. Vai falar uma coisa que pode que não pode. Por quê? Porque você não entendeu a matéria. Não precisa o que decorar muito. O importante é tu entender. Pega um exemplo que me deu. Depois eu vou o quê? Estudando. Então eles falam para ti, olha, se caiu a sujeira e não mudou uma dessas 3 descrições que a gente citou, e tem outra água que não caiu nenhum tipo de sujeira, e ele se lavou, fez a purificação, a ablução, com qual água? Com a que caiu a sujeira. É detestável. Mas é válido o wudu? É válido. É detestável porque ele não pegou o que? A melhor. A que não tinha caído nada. Mas como não mudou, é o que? Válido. É válido a purificação com essa água. Aqui, irmã. Acho que a irmã está querendo falar se ela está num lugar que não é purificado, ou está sujo. A pessoa só de não ter contato com a sujeira, não tem problema, tu faz a tua ablução e sai. Não pode ter o que? O contato com a sujeira.
Fora o que não impede, o cloro que a irmã estão citando ali, não impede a água, não impede, não deixa ela o que não purifica, ou seja, invalida, não impede. Até água de piscina eles colocam, tu vê, não muda a água, fica a água em si. Eles usam para tratar, né? A água, eles usam. Essa é o motivo de usar. Não vi nem mais uma pergunta aqui, irmãos. Se tiver, me desculpe se eu... Perguntem de volta se eu não vi a sua pergunta. Peço desculpa. Com folhas, boiando apenas. Aqui a irmã citou folhas. Folhas de árvores, elas não mudam a água. E também uma coisa que tu pode tirar. Agora caiu uma folha, tu consegue tirar perfeitamente. Não há problema. E ela também não muda. A flor, ou seja, as folhas de árvore quando caem, não mudam o que? A água. Só se for uma quantia muito grande. As uma, duas caindo não muda a água. Mas o importante é vocês, como eu falei, irmãos e irmãs, decorarem o que? Essas 3 descrições. Decorou essas 3 descrições, vocês entenderam o que? O assunto que o autor o que? Citou. Agora, quando a gente viu, antigamente, eles faziam com água e leite, eles preparavam uma comida. Acho que até agora tem pessoas que fazem isso. Misturam leite com a água e preparam um doce, alguma coisa. Então aquilo, vamos falar que tu queria usar aquela água para purificação. Caiu o leite, laban, caiu o leite sobre a água que você ia fazer a purificação. Tu joga fora ela, tu não joga. Usa ela para comida, para tomar, não há problema algum. Porque ela é o que? Limpa. O leite é limpo, a água é limpa. Se misturaram, é limpo. Só não o que tirou a sentença da água de purificar. Esse detalhe que ela tinha, que ela purificava, não tem mais. Porque foi misturado com uma coisa limpa. E se foi misturado com uma coisa suja, ela fica o que é suja e claro que não vai purificar. Essa que é a diferença. Outra coisa, irmãos, aqui a gente explicou o que ele citou, a gente resumiu, acho que eu não me esqueci de nada. Uma coisa interessante que eles falam, agora a gente viu que tem 5 fundamentos no Islã. A gente explicou o que é obrigatório. Agora tem outro fundamento, que é obrigatório também, a gente pode chamar de wajib ou fard. Na escola não tem diferença entre essas duas palavras. Que é o que é obrigatório. Como assim o que é obrigatório? A gente explicou o que é obrigatório, mas tem um obrigatório que a escola explica, e qualquer outra escola, que se chama fard ain. Fardun ain, que é obrigatório para cada pessoa da nação do profeta Muhammad, que é a paz sobre ele. Ou seja, é igual o jejum. O jejum é obrigatório para todas as pessoas que alcançarem a puberdade, se torna obrigatório para todas as pessoas. Mas agora tem um obrigatório que se chama fardu kifaya, que ele é diferente. Ele é obrigatório para todos, mas se um muçulmano ou alguns praticarem esse obrigatório, ele o que? Não se torna mais obrigatório para os outros. Um exemplo para vocês entenderem melhor. Salvar uma pessoa que está se afogando é obrigatório para todo muçulmano? É obrigatório para todo muçulmano. Salvar essa pessoa o que? Da morte, do afogamento. Mas, se um muçulmano vai lá e salva ela, não é obrigatório mais do que para ninguém. Se um fizer, não é obrigatório mais para ninguém. Ele já fez o que? O obrigatório.
Só essa pessoa, salvando já como se todo mundo tivesse feito o quê? O obrigatório. Mas a oração não é dessa forma. O obrigatório dela é diferente, é específico para todas as pessoas. Não é porque o fulano rezou, eu não preciso rezar. Não é dessa forma. Eu tenho que rezar também, porque é obrigatório para cada pessoa. Esse outro é obrigatório que, em geral, a gente pode falar. Se algumas pessoas fizerem, realizarem essa coisa obrigatória, as outras pessoas não precisam o quê? Praticar essa coisa obrigatória. Então isso é bom a pessoa o quê? Saber diferenciar entre os dois obrigatórios, os dois tipos de obrigatórios. Se alguém está no Face e no Zoom, por favor, as perguntas que estão no Face, colocam para mim, por favor, no Zoom. Se alguém puder fazer esse favor, se estiver presente, é claro, no Facebook e no Zoom, para não sair ninguém daqui sem uma resposta, ou conseguir tirar a sua dúvida. Então, irmãos e irmãs, tem uma coisa também na religião que se chama o que? El-Mubah, que é aquilo que é opcional. Deus não ordenou e também não proibiu. Por exemplo, eu quero dormir agora. Quero dormir. Eu quero falar. Eu quero comer. Eu quero beber. Isso é opcional. Quando você quiser, você o quê? Pode comer, beber, não há problema. Quero me vestir. Então isso aqui o que é? Mubah. Não tem ordem e não tem proibição. Tem outro que é, por exemplo, vamos falar o pecado, al-haram, que é aquilo que é proibido. Deus, o Altíssimo, revelou um mandamento para o profeta de Deus, para nos informar que essa ação é proibida, que isso é ilícito. Então a gente não deve o quê? Realizar. Não devemos se aproximar disso. Se a gente se aproximar, a gente está cometendo o quê? Pecado. Desobedecemos o mandamento de Deus e merecemos o quê? A punição. Se Deus quiser nos punir, isso aí depende de Deus. Deus perdoa quem quer e pune a quem quer. Tudo está nas mãos de Deus, o Altíssimo. Então, isso se chama o quê? Al-Haram. Que até às vezes a gente vê nas novelas, as pessoas às vezes interpretam de outra forma. Essa é a forma na religião. Ou seja, aquilo que é proibido por mandamento de Deus, Deus proibiu. Um exemplo, a bebida alcoólica, o adultério, roubar, tudo isso que é haram. Por isso que a pessoa que comete isso, ou a gente pode falar os árabes, porque chamaram a pessoa que rouba, que comete o roubo, de harami? O que tem a ver? Ladrão com um pecador, vamos falar assim. Porque o roubo é pecado. Por isso que eles botaram o nome de ladrão pecador na língua árabe. Harami. A gente fala, isso aí, harami, ou seja, ladrão, rouba, engana as pessoas. Por quê? Porque ele está cometendo pecado. Então, se a gente fosse traduzir uma tradução literal, ia ser o que? Pecador, e não ladrão. Mas por que deram esse nome os árabes? Por causa que ele comete o pecado. Que Deus nos afaste do pecado. Amém. Outro também que tem é o que é mustahab, ou sunnah, a gente pode falar assim. Na escola tem alguma diferença, mas inshallah, quando a gente ensinar fundamentos da jurisprudência, a gente fala sobre isso, as diferenças. Mas agora, uma explicação que é resumida. O que é sunnah? Quando a gente vê, olha, isso aqui, irmão, é sunnah. A gente escuta, principalmente nós, muçulmanos novos, a gente sempre está escutando isso. Ou a pessoa se converteu agora, faz pouco tempo, está escutando essa palavra, sunnah, sunnah. O que é isso? O que significa isso? É um ato facultativo. Qual que é a definição?
A pessoa que fizer será recompensada por Deus Altíssimo. E a pessoa que não fizer não será o quê? Castigada, não será punida, não será criticada por ter deixado de fazer esse ato facultativo. Ele não é obrigatório. Ou seja, ele não é obrigatório. Por exemplo, tem sunna, vamos falar, faz parte da sunna, a gente pode falar assim, da tradição profética, a gente receber os nossos irmãos com um sorriso no rosto, sorrir para eles. Mas eu não sorri para o meu irmão, cometi um pecado, não cometi, mas perdi de ganhar uma grande recompensa. O sorriso tem várias recompensas, a gente vai refletir só no sorriso e o porquê foi recomendado sorrir na frente dos irmãos, recebê-los bem, com alegria, com felicidade. Não é um assunto da aula, mas tem vários benefícios. Mas isso é o que, porque eu dei esse exemplo, para mostrar para vocês que isso o que é? Facultativo. Não é o que? Obrigatório. Se eu deixar de fazer esse ato, eu não estou cometendo pecado, mas perdi uma grande recompensa. Por isso que a gente não deve nunca o que? Abandonar a sunna. Sempre tentar o que? Fazer o possível, o que eu conseguir. O que eu não conseguir, o que? Que Deus o que me fortaleça, que Deus me dê fé, facilite para mim as boas obras, suplico. O que eu não consigo, o que? Fazer. Isso então, a sunna significa na jurisprudência. Se a gente vai em outras matérias, essa palavra muda de sentido. Mas aqui, o que a gente está falando aqui, significa o quê? Um ato facultativo, recomendado, aconselhado. Dá para te traduzir dessa forma. Outra coisa também, agora, por exemplo, na crença. Estou lendo um livro tipo de crença, às vezes as pessoas traduzem. Fala, esse aqui é o que? Sunni. Ou seja, segue a crença do profeta Muhammad, que paz sobre ele, e dos companheiros, os Salaf, os companheiros do profeta Muhammad, que vieram depois da profecia. Segue o que? As crenças. Como que era o Islã no tempo do profeta Muhammad, as crenças. Ou seja, não são inovadores, não são pessoas corruptas, não são pessoas que querem o que? Crer como eles querem, ou como elas querem. E sim segue como está no Alcorão, como está na Sunna. Dessa forma. A gente chama essa pessoa o quê? De Sunni, que é o contrário da pessoa herege. Ou seja, tem pessoas que são consideradas no Islã o quê? Hereges. Ou seja, tem heresias. Trazem aquilo que não faz parte da religião. Não faz parte da religião. A crença não está no Alcorão, não tem um fundamento corânico, não tem um fundamento profético. Então, uma pessoa o que? Herege. Então, Sunni é o contrário dessa pessoa. Isso é o que? Na crença. Mas a gente está falando que de jurisprudência. É um ato facultativo. Um ato aconselhado você fazer. Depois tem o que? Que é o makruh, que significa o detestável. O que é? Detestável a pessoa fazer. É detestável a pessoa cometer esse ato. Ou seja, qual que é a definição dele? Se você cometer ele, você não está pecando. Mas, se você deixar de fazer ele, você será recompensado. Você será o quê? Recompensado. Se a pessoa o quê? Deixar de fazer ele. Vamos ver aqui qual o exemplo que ele citou. Tem vários exemplos para o que é o quê? Como a pessoa que ele cita ler o Alcorão que na inclinação, ruku', quando a pessoa está inclinada na oração, não se lê o Alcorão naquela parte, porque a oração, o profeta que a paz sobre ele, falou o que? Rezem como vocês me viram rezar. O profeta lia o Alcorão quando estava inclinado, não lia. Mas, se a pessoa ler
É detestável esse ato dentro da oração. Invalida a oração? Não invalida a oração. Mas é detestável, esse ato é detestável. Ou a pessoa às vezes está rezando e fica assim, ó, com as mãos, não sei se vocês já viram, fazendo esse barulho aqui, ó. Não sei como que é no português, me esqueci o nome. Entendeu? É detestável esse ato. Mas se a pessoa deixa de fazer, se concentra, é recompensada a pessoa. Ou seja, está devota dentro da oração, concentrada, humilde perante a Deus o Altíssimo. Então são vários exemplos que falam sobre o que é makruh. Outra coisa, irmãos e irmãs, que às vezes as pessoas o que fazem e não sabem, rezam assim, ó, com as mangas. Isso aqui é detestável, rezar dessa forma. O profeta o que? Proibiu. E aqui a proibição, o que é detestável, é pecado, mas é detestável a pessoa rezar dessa forma. Ou pode ser a calça da pessoa. Só isso mais acontece com o roupão. Vai lá se lavar a pessoa e vem assim. Pode ficar assim, não tem problema, mas quando tu vai fazer a oração, faz isso. Só na escola, não é detestável da escola, segundo a escola, Melikia, eles falam se a pessoa tem o hábito disso. Ela não fez isso por causa da oração, e sim é o hábito dela andar dessa forma. Por exemplo, é meu hábito andar com o roupão dessa forma. Eu não fiz por causa da oração, e sim é meu hábito. Aí não é detestável, porque o profeta proibiu fazer o quê? A pessoa por causa da oração, como eles entenderam. Então não é detestável. Mas, se a pessoa, o problema, por exemplo, não é o hábito da pessoa andar dessa forma, ela anda normal, assim, dessa forma. Então o que é? Detestável a pessoa rezar dessa forma. O profeta proibiu. A oração é válida? É válida, mas tu fez uma coisa detestável, ou seja, como recompensa, tu vai ter menos. Vai ter menos recompensa, porque você fez um ato que é detestável dentro da oração. Esses são os 5 que, resumindo, né? Os sábios sempre explicam, por que citamos? Porque os sábios sempre citam isso antes de começar o que? O livro de jurisprudência. Porque a gente sempre vai usar essas palavras, esses 5 termos, a gente vai sempre usar. Tal coisa é essa sentença, é esse fundamento. Tal coisa é obrigatório, tal coisa é detestável, tal coisa é opcional. Para vocês o que entenderem quando a gente citar isso. Para vocês entenderem quando a gente citar. A próxima aula a gente vai começar a citar isso, que se chama al-faraid, que significa os atos obrigatórios do wudu. A gente vai trabalhar com o primeiro fundamento que eu expliquei para vocês, que é o que é fundamental no wudu, o que é obrigatório. Aí a gente vai citar as partes que são obrigatórias no wudu. Alguém ficou com alguma dúvida? Não entendeu algo? Tem uma irmã que perguntou Deixa eu ver aqui, desculpa, eu me esqueci da pergunta da irmã agora que eu fui me lembrar. Parece que é com o Alcorão. Deixa eu ver se eu não estou enganado. Tocar no Alcorão. Ou foi no Facebook? Agora eu estou perdido aqui. Alguém perguntou sobre tocar no Alcorão purificado. Aqui, ó, a irmã. O Alcorão em português. Acho que quando eu peguei o Alcorão, a irmã perguntou. Me esqueci, desculpa, de te responder. O Alcorão em português precisa fazer a purificação. Agora eu preciso estar abeluído para tocar no Alcorão. Português, ela perguntou. A gente vai explicar agora o árabe também. Mas o português. Esse aqui primeiro tem o Alcorão em árabe. Esse é diferente. Esse não é o Alcorão em português. Agora não sei, ó. O Alcorão em português. Agora eu não tenho ele. Mas vamos falar que aqui é o que? O Alcorão em português. O Alcorão em português, somente ele em português, que é a tradução. Até tu vê aqui, ó. Tradução do sentido do nobre Alcorão. Ele não chamou de Alcorão. Ele não falou tradução do Alcorão. Tradução do sentido. E não do Alcorão. Não tem como traduzir o Alcorão. Mas os sentidos. O que a pessoa que entendeu, ela vai traduzir. Tem como tu traduzir o Alcorão. Então, se é português,
Ou seja, a tradução é trabalho de quem? Do Samir, que Deus o abençoe. Trabalho de quem? Do Hilmi Nasser, que Deus o tenha. Esse é o Corão, é a tradução dele, é o trabalho dele, não é o Corão. Se a pessoa quer tocar nele sem estar abeluída, não há problema algum. Mas ou o Corão em árabe, pessoa só o que? Toca quando está o que? Abeluída. Como Deus diz no Corão, no capítulo 56, versículo 79, se não estou enganado. La yamassuhu illa al-mutahharun. E não toca nele a não ser os purificados. A gente está falando sobre tahara, vem a palavra. Aqui o que significa? Tem várias explicações. Só uma delas, que as escolas tomaram o quê? Como a correta explicação desse versículo, que está falando o quê? Dos crentes, quando eles estão o quê? Purificados. E tem também um dito do profeta que passou sobre ele, que ele significa, esse versículo, o profeta explicando, só foi narrado sobre o profeta, ou seja, a gente não fala o que é correto, mas narrou, ruia, eu não me lembro agora a sanad, mas o que diz? Que ali é os crentes esperando as recompensas de Deus, a recompensa de Deus e as dádivas de Deus. O que significa isso? Al-Mutahharun é essas pessoas, são os crentes que esperam a recompensa de Deus e as dádivas de Deus com a leitura do Alcorão, Mas como eu falei para vocês, a opinião, todas elas são tudo sinônimos, mas o que significa? Que a pessoa tem que estar o quê? Purificada. E fora os outros ahadith que tem, que o profeta fala que passou sobre ele, não toca no Alcorão a não ser o quê? Tahir, ou seja, a pessoa que está abeluída, purificada. Então, resumindo, o Alcorão português não se chama Alcorão, sim a tradução do Alcorão. Não leva a mesma sentença que o Alcorão em árabe. Ou seja, para você tocar no Alcorão em árabe, tem que estar o quê? Abeluído. Para você tocar no Alcorão em português, você não precisa estar abeluído. Por exemplo, o junub, que é a pessoa que teve uma relação física com a sua esposa ou a esposa com seu marido, ele não pode nem recitar o Alcorão. Só qual é o Alcorão que a gente está falando aqui? O árabe. Mas agora o português, pode ou não pode? Pode. Então, até na escola tem algumas, não é em geral isso, é específico. Tem algumas ocasiões que pode, mas vamos falar no geral para não entrar em detalhes. Quer dizer o que? Não é a mesma sentença ele leva. A tradução não é como o original, então não é a mesma sentença. Também não posso, por exemplo, rezar com a tradução, rezar, por exemplo, as orações. A oração obrigatória, eu sou o imã, vou lá e começo a recitar o quê? O Alcorão em português, ou a tradução do Alcorão no português. A oração é válida? Não é válida. Tem que recitar a pessoa que é em árabe. Não pode recitar o que é em português. As aulas ficam disponíveis no grupo nosso, né, no Zoom, e também agora no Facebook, né? Mas no Zoom o que acontece? Tu pode baixar ela, não sei se no Facebook dá para baixar. E também a gente manda o áudio. Eu não tenho internet suficiente para olhar uma aula. Então a gente manda o que? O áudio para essa pessoa. Ela escuta. E são aulas que a próxima aula vai ter prática, né? Isso é uma aula prática. Mas igual a aula de hoje não teve prática, a pessoa consegue entender só de escutar. Só quando é a prática a pessoa fica difícil entender, porque não está vendo. Então aqui, irmã falou, a tradução não é o Alcorão, tá certo. Que a gente respondeu. O Facebook, alguém ficou com uma dúvida?
A unha pintada de esmalte. A gente estudou isso, não na escola que a gente vai estudar, só eu vou responder para a irmã. Agora a unha pintada de esmalte, que é o manakir, que falam no árabe, não sei se é uma palavra árabe até, mas o que é o esmalte que tu coloca na unha. Ele impede o que? A gente vai ver depois na próxima aula, que a água tem que tocar em todos os membros obrigatórios, que Deus tornou obrigatório a pessoa o que? Se purificar. Ou seja, o braço, vamos falar, é obrigatório. As mãos são obrigatórias. A gente vai ver isso, mas eu estou só dando um exemplo agora. A água tem que chegar o quê? Nesse membro que Deus tornou o quê? Obrigatório. Igual as mãos são ferramentas. Agora, são ferramentas em que sentido? Para mim me purificar, eu uso elas. Se elas estiverem sujas, eu vou me sujar, não vou me purificar. Então elas têm que estar limpas. Agora, por exemplo, como a gente viu que é obrigatório, vamos falar, lavar a mão. O esmalte, a água tem que chegar o quê? Na sua pele, na sua unha. O esmalte impede isso. Por isso que a pessoa tem que o quê? Tirar. Ele é tipo de uma camada. A pessoa tira e o quê? Para purificar essa parte. Para purificar essa parte. E qualquer outra coisa, não só o esmalte, vamos falar que eu botei cera. Essa parte aqui é obrigatória. Tem que lavar o antebraço. Vamos falar que eu tenho uma cera aqui, coloquei, para tirar os fios de cabelo. Se quando eu me lavar, colocar a água, isso aqui vai impedir. A gente vai ver que não vai chegar na pele. Na parte que está a cera não vai chegar a água. O que eu devo fazer? Tirar. Para chegar o que? Na pele. Senão o meu wudu não vai ser o que? Válido. Não vai ser válido. A irmã falou que não sabe ler o árabe, mas quer ter o Corão original, né, em árabe. A pessoa pode aprender, mas não é impossível, né? Não é impossível. Então o Corão em árabe é até difícil de conseguir, na verdade. Não sei se alguma mesquita doa ele. Eu nunca vi. É difícil a pessoa ter, mas pode ter no telefone hoje em dia, PDF, baixar. E a pessoa treinando também. É bom ter o Corão em árabe, porque treinando, para quem está aprendendo as letras do árabe, está aprendendo a ler árabe, começa a treinar pelo Alcorão. É a melhor forma de melhorar a pronúncia e de aprender o que? A língua árabe, recitando o que é o Alcorão. E fora a recompensa que a pessoa o que? Vai ganhar recitando o Alcorão. Como a gente sabe, da grande recompensa que há. Alguém ficou com uma dúvida? As pessoas, os irmãos do Zoom. Se alguém tiver alguma dúvida antes da gente encerrar a aula, não entendeu alguma coisa, não saiam daqui com alguma dúvida. Não sintam vergonha de perguntar. A oração, a irmã está falando aqui, é individual, como a salvação individual. Bonito, a irmã Lúcia, que Deus abençoe ela. Fez um comentário bonito, falou, olha, a oração, por que é obrigatória para cada um? Acho que é isso que ela quer dizer. Porque ela leva a pessoa à salvação. E a salvação também é individual. Agora, se eu fizer boas ações e meu filho não fizer boas ações, cada um vai ser responsável pelas ações. Então a salvação é o que? Individual. Como a gente viu, Noé é um grande profeta de Deus, um dos melhores profetas que Deus enviou. Primeiro mensageiro de Deus, que a paz de Deus esteja sobre ele. Mas o filho dele era o que? Descrente, incrédulo. Noé vai arcar com as escolhas do filho? Não. Tu só tem que o que? Educar o seu filho da melhor forma. Mas ele cresceu, ficou rebelde, se revoltou. Tu fez o obrigatório, que era dar uma boa educação para ele, ensinar que Deus é único, a unicidade de Deus. Mas ele o que? Resolveu, infelizmente, escolher outro caminho.
Então é um comentário bonito, mashallah, que Deus abençoe, irmã. Aqui eu não vi no Facebook nenhuma pergunta. Aqui no Zoom também não tem nenhuma pergunta, então que Deus abençoe todos nós e facilite para nós a busca do conhecimento e a prática do conhecimento adquirido, e que Deus guie nós para a senda reta e todas as pessoas, e que Deus facilite para nós a boa ação e aceita de nós as boas ações, e guie nós a senda reta, e faça de nós misericórdia para as pessoas e não faça de nós castigo para as pessoas. Que Deus facilite a nossa entrada no paraíso em paz, com os profetas, os mensageiros, os mártires, as pessoas virtuosas, e que Deus afaste nossas fases do fogo do inferno, como afastou o ocidente do oriente, e não castigue a gente no túmulo. Amém. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que Deus abençoe a todos. Boa noite para todos. Aqui alguém me perguntou alguma coisa? Mashallah. Eu acho que está falando que o nome dela, escolheu um nome em árabe. Que Deus te abençoe, minha irmã. Então, até a próxima aula, inshallah, às 9 horas da semana que vem. Essa semana a gente vai dar uma pausa nos dias de terça, que amanhã, né? Terça, quarta e quinta. E sexta-feira a gente volta com as aulas, inshallah, porque eu vou estar em viagem, então não vou poder fazer as aulas, só eu vou informar por escrito, inshallah. Que Deus abençoe a todos, inshallah.